Se você está aqui, é porque sabe que o verdadeiro medo não está nos filmes. Ele mora na vida real e, às vezes, mora bem ao lado da sua casa. Meu nome é Valdemar Duarte, tenho 79 anos e moro em Guaíba, no Rio Grande do Sul. A rua onde moro é tranquila, ou pelo menos era, até o dia em que Antônio Severino chegou. Ele apareceu no bairro sem alarde. Um homem alto, magro, pele clara, sempre usando um avental limpo e um chapéu gasto. Dizia que vinha de Santa Catarina, que tinha trabalhado a vida toda como açougueiro e queria recomeçar a vida. No início, era só mais um rosto na feira, mais um bom dia apressado na calçada. Mas eu sempre fui um homem observador e algumas coisas não batiam. O primeiro sinal foi o cheiro. Não era de carne fresca, era um cheiro pesado, doce. E no fundo vinha aquele gosto metálico, como ferro enferrujado. Às vezes vinha do açougue, às vezes da casa onde ele morava, a famosa casa número 42. O segundo sinal eram os sacos de lixo, grandes, pretos, sempre muito pesados. 2 vezes por semana, no mesmo horário, ele colocava esses sacos na calçada. Alguns pingavam um líquido escuro que manchava o cimento. O cheiro que saía deles fazia os cachorros ficarem alvoroçados, tentando rasgar o plástico. Um dia, enquanto ele conversava distraído com um cliente, aproveitei para me aproximar de um desses sacos. O plástico estava morno e úmido. Por uma fresta mal fechada, vi tufos de cabelo, tiras de pele, com poros visíveis e unhas humanas. Meu estômago virou. Minha cabeça só conseguia pensar. Quantos? Foi aí que comecei a observar com mais atenção. E percebi como ele se aproximava das pessoas. As crianças eram as mais fáceis para ele. Ele ficava na porta do açougue com um pote de balas coloridas. Sempre tinha um doce especial para levar para a mãe. Às vezes oferecia carne para o cachorro da família e pedia para a criança esperar lá dentro enquanto cortava um pedaço fresquinho. As mulheres, ele conquistava pela confiança, conversava sobre receitas, oferecia cortes raros por um preço baixo. Se oferecia para entregar em casa para poupar a caminhada. Aos poucos, criava uma sensação de amizade e segurança. E quem o ameaçava? Esses ele convidava para acertar as coisas tomando um café. A porta se fechava e ninguém via mais a pessoa sair. Comentei sobre minhas suspeitas com o Firmino, meu vizinho. Ele empalideceu. Disse que já tinha ouvido gritos abafados vindos da casa número 42, mas nunca falou nada. Aqui, quem fala demais, some, ele sussurrou. Foi então que decidimos vigiar. As 3 primeiras noites não aconteceram grandes coisas, mas algo já chamava a atenção. As luzes da cozinha ficavam acesas até tarde. A sombra dele se movia de um lado para o outro. E sempre o mesmo som ritmado de faca batendo na tábua. Tac, tac, tac. No 4º dia, o clima mudou. Era uma noite fria. O vento carregava o cheiro forte vindo da direção da casa dele. Dessa vez, o cheiro parecia mais intenso, como se fosse empurrado para dentro da nossa garganta. Fui até a lateral da casa. A cortina da cozinha estava entreaberta. Lá dentro, vi Severino com as mãos cobertas de sangue, cortando algo sobre a bancada. O fogão tinha uma panela enorme soltando vapor. E ao lado, facas alinhadas, um machado de açougue e um monte de roupas sujas. Entre os tecidos, pedaços de pano infantil. Meu coração disparou. Me afastei devagar, tentando não fazer barulho, mas naquele instante senti que algo tinha mudado. Era como se ele soubesse que estava sendo observado. Voltei para casa com a sensação de que aquela noite ainda não tinha terminado. Depois daquela noite em que vi as roupas infantis misturadas com carne, eu não consegui dormir. O som da faca batendo na tábua ficou preso na minha cabeça. Tac, tac, tac. Parecia que ecoava dentro do meu quarto.
No dia seguinte, fingi normalidade. Passei pelo açougue dele, dei um aceno rápido. Ele me respondeu com um sorriso. Mas havia algo diferente. Um olhar mais demorado, como se tentasse medir até onde eu sabia. Contei para Firmino que achava que ele tinha nos percebido na noite anterior. Meu vizinho ficou pálido. Se ele desconfiar da gente, já era. Mas mesmo com medo, concordamos que precisávamos de mais provas antes de ir à polícia. Sem provas, ele poderia inventar qualquer história e ainda vir atrás de nós. Decidimos que eu tentaria observar de mais perto. Na semana seguinte, comecei a reparar em cada cliente que entrava no açougue. Percebi que algumas pessoas nunca mais eram vistas. Uma mulher jovem que morava sozinha entrou um dia para comprar carne de panela. Nunca mais apareceu no bairro. 2 garotos que jogavam bola na rua foram vistos pela última vez na porta do açougue chupando pirulitos coloridos. Eu precisava entender como ele escolhia as vítimas. E foi numa tarde chuvosa que eu vi com meus próprios olhos. Uma menina de uns 8 anos passou correndo pela calçada, tentando se abrigar da chuva. Severino saiu rápido, segurando um guarda-chuva. Ajoelhou-se diante dela, falou algo que não ouvi e estendeu uma barra de chocolate. A menina hesitou, mas ele abriu o chocolate na hora, partiu um pedaço e ofereceu. Ela sorriu. Ele apontou para dentro do açougue e os 2 entraram. Fiquei parado, olhando para aquela porta fechada. Meus dedos tremiam de raiva e medo. Mas eu não podia fazer nada sem me expor. Naquela noite voltei a vigiar. Por volta das 11, vi luzes se acendendo na parte de trás da casa. Ele carregava algo embrulhado em um lençol, pesado demais para ser apenas carne de boi. Levou até uma espécie de porão. Ficou lá dentro por quase 1 hora. Quando saiu, foi direto para a cozinha. E o som da faca voltou. Tac, tac, tac. Eu sentia que estávamos nos aproximando do momento em que ele ia cometer um erro. 2 dias depois, ele cometeu. Era tarde da noite quando ouvi passos lentos na minha calçada. Olhei pela janela e vi Severino parado, me encarando. Não havia sorriso dessa vez, apenas aquele olhar frio, calculista. Depois de alguns segundos, ele seguiu andando. Mas aquele momento foi um aviso. Decidimos agir rápido. Na noite seguinte, eu e Firmino fomos até a casa dele com lanternas, esperando que estivesse dormindo. Pulamos o muro lateral, como já tínhamos feito antes, e fomos até a janela da cozinha. O que vimos congelou o sangue. Sobre a mesa havia pedaços de carne espalhados, misturados com ossos pequenos, ainda sujos de sangue. Ao lado, uma caixa aberta cheia de brinquedos infantis e bijuterias femininas. E no chão, uma bolsa feminina com documentos ainda dentro. O nome no RG era da mulher que tinha desaparecido semanas antes. Não tivemos tempo de pensar. Um rangido atrás de nós fez Firmino se virar de repente. Severino estava na porta, segurando o machado de açougue. "Então, vocês gostam de ver o meu trabalho?" disse, a voz calma, sem pressa. Ele deu 2 passos na nossa direção. Eu consegui puxar Firmino e correr pela lateral da casa. O som dele vindo atrás era pesado, constante. Escalamos o muro, caímos do outro lado e corremos até minha casa sem olhar para trás. Naquela madrugada, não dormimos. Trancamos portas e janelas, mantivemos as luzes acesas. E ficamos esperando. Mas ele não apareceu. Na manhã seguinte, a casa número 42 estava vazia. As janelas abertas, o portão escancarado. Severino tinha sumido. Chamamos a polícia. Quando revistaram a casa, encontraram mais roupas infantis, documentos de mulheres desaparecidas e facas com marcas de sangue humano. O nome verdadeiro dele era Leandro Moura, procurado em 3 estados por homicídios e desaparecimentos. Tinha fugido de uma cidade no interior de Santa Catarina.
depois de fazer exatamente a mesma coisa que fez aqui. A última pista dizia que ele estava no Mato Grosso, trabalhando em um açougue de beira de estrada. Mas nada foi confirmado. Hoje, tantos anos depois, às vezes o vento muda e o cheiro de carne podre misturado com ferro volta a invadir minha casa. Nesses momentos, eu sei que ele está cortando alguma coisa, e não é boi. Está gostando do relato? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Eu me chamo Felipe, tenho 32 anos, sou de Curitiba, Paraná. Esse aqui é um prédio novo, residencial, construído há pouco tempo, numa região considerada tranquila da cidade. Minha irmã se mudou para cá com a filha pequena depois do divórcio. Achei que seria o lugar perfeito para elas recomeçarem a vida. Mas foi só depois que comecei a visitar com frequência que percebi que tinha alguém aqui dentro que nunca devia ter entrado. Sempre fui um cara mais reservado, e quando minha irmã se mudou para um novo conjunto habitacional depois da separação, com a minha sobrinha Helena de 6 anos, achei que finalmente elas tinham encontrado um lugar calmo para recomeçar. O condomínio era recém-inaugurado, tudo limpo, organizado, cheio de famílias jovens e aquele clima de segurança artificial que a arquitetura moderna tenta emular com playgrounds coloridos e corredores bem iluminados. Comecei a visitá-las com frequência, sempre levando algo para comer ou algum brinquedo educativo para Helena. Ela era uma criança esperta, mais silenciosa do que o normal para a idade, mas de olhar atento, parecia sempre observando o mundo de forma calculada, como se processasse tudo por camadas. Foi durante uma dessas visitas que conheci o homem da unidade 08. Na primeira vez em que o vi, ele estava parado no hall principal do bloco, conversando com uma vizinha sobre o sistema de alarme de incêndio. Alto, magro, bem vestido, com um sorriso treinado no rosto e um tablet sempre em mãos. Aparentava uns 40 anos e tinha aquele tipo de gentileza exagerada que soa mais ensaiada do que sincera. "Boa noite", disse ele, assim que me viu. "Você deve ser o irmão da dona Bianca. Vi vocês chegando outro dia. Que bom que a pequena vai ter alguém por perto. Criança precisa de estabilidade." Achei curioso ele já saber quem eu era, mas não dei muita bola. Minha irmã comentou que ele trabalhava com educação infantil, tutor de reforço escolar especializado em alunos de famílias em transição, pais separados, mudanças de escola, essas coisas. Disse que ele havia se oferecido para ajudar Helena, se fosse necessário. No começo, confesso que achei reconfortante. Um profissional da área, morando no mesmo prédio, pronto para ajudar. Mas logo vieram os pesadelos. Helena começou a acordar gritando durante a madrugada. Coisa intensa, assustadora. Acordava encharcada de suor, chorando, repetindo que o homem da luz azul estava dentro do apartamento. Na primeira vez, minha irmã achou que era influência de desenhos animados ou algo que viu no tablet. Mas na terceira noite seguida, me ligou preocupada, dizendo que tinha algo errado com a filha. Fui até lá no mesmo dia. Encontrei Helena muda, sentada no sofá, abraçada a um travesseiro com tanta força que os dedos estavam brancos. Quando me ajoelhei para perguntar o que tinha acontecido, ela olhou direto para mim e disse num sussurro: "Ele entra quando as paredes estão dormindo." Aquilo me arrepiou de um jeito que não sei explicar. Perguntei quem era ele. Ela respondeu apenas: "A luz azul, com os olhos escuros. Ele cheira doce, mas ruim." Comecei a prestar mais atenção no tal tutor. Era impossível ignorá-lo. Ele sempre estava por perto. Não importava o horário em que eu chegasse. À tarde, à noite, de manhã cedo. Ele surgia nos corredores, como se tivesse sensores de movimento espalhados pelo prédio. Às vezes, apenas acenava com um sorriso largo. Outras vezes, fazia perguntas muito específicas. "E a pequena Helena? Como está se adaptando à nova rotina? Já está conseguindo dormir melhor? Vi que vocês chegaram tarde ontem. Ela conseguiu descansar?" Não era só interesse de vizinho. Era informação demais. Ele sabia coisas que ninguém tinha contado. Sabia nossos horários. Sabia que minha irmã tinha mudado os móveis de lugar no quarto da menina. Sabia até que Helena tinha começado a desenhar figuras estranhas com lápis azul. Uma noite, minha irmã comentou que ele tinha oferecido ajuda novamente, de forma mais insistente.
Disse que ele mencionou ter experiência com crianças sensíveis, que entendia fases de transição psicológica e que poderia, com autorização, conduzir algumas sessões de estimulação leve com a menina. Na hora, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Você não aceitou, né? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela hesitou. Disse que considerou sim. Afinal, o homem era formado, morava ali, parecia de confiança e... Bem, ela estava exausta. Disse que ele até mostrou um manual, com métodos aplicados em outras crianças e depoimentos de pais agradecidos. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei com a sensação de que alguma coisa estava crescendo por baixo da superfície. Algo que ninguém mais parecia perceber. 2 dias depois, encontrei um bilhete no chão, dobrado como se tivesse sido empurrado por debaixo da porta da minha irmã. Papel branco, sem remetente, apenas escrito em letra minúscula, limpa, com caneta azul. O processo começou. Agora é questão de tempo. Não atrapalhe. Depois do bilhete, minha cabeça não parava. Comecei a investigar. Pesquisei o nome completo dele no site do condomínio, depois em redes sociais, registros públicos, fóruns de educação. Nada muito concreto. As fotos eram genéricas demais. O perfil profissional parecia um portfólio criado às pressas. Currículo polido, depoimentos suspeitos, nenhum vínculo com instituições conhecidas. E havia outra coisa. Ele não tinha carro. Nunca vi alguém o buscar, nem carregava sacolas de mercado, malas, nada. Era como se ele simplesmente existisse ali, entre as paredes. Na noite seguinte, cheguei no prédio mais tarde do que o habitual. Helena já estava dormindo. Fiquei um tempo conversando com minha irmã e, quando fui embora, notei algo na escada de emergência, logo abaixo da janela do quarto da menina. Um objeto metálico, meio coberto por um pano azul claro. Era um pequeno dispositivo, uma espécie de microcâmera esférica do tamanho de uma moeda. Levei comigo. Levei também o pano. Estava marcado com manchas circulares, como aquelas deixadas por dedos pressionados contra a pele com muita força. No dia seguinte, fui até o síndico. Contei sobre o tutor, sobre o bilhete, sobre a câmera. Ele me olhou com um misto de descrença e medo. Disse que não havia ninguém oficialmente registrado na unidade 08 desde a inauguração do prédio. Que o apartamento estava alugado pela construtora, mas nunca foi ocupado formalmente. Isso não faz sentido, rebati. Ele mora ali. Tem móveis, ele entra e sai toda hora. Eu não sei do que você está falando. Foi tudo o que ele disse, desviando o olhar. Voltei à noite para a casa da minha irmã. Insisti que dormissem fora. Ela relutou, mas aceitou. Levei as duas para minha casa e voltei sozinho. Eu precisava confirmar o que já desconfiava. Por volta das 3 da manhã, o corredor do bloco ficou completamente silencioso. Nenhuma luz acesa. Nem o som do elevador. Só o zumbido distante da rede elétrica. Então, a luz da unidade 08 acendeu. Com o coração acelerado, me aproximei. A porta estava entreaberta. Pela fresta, dava para ver um espaço amplo, vazio, com as paredes cobertas por desenhos de crianças colados com fita crepe. Alguns feitos por Helena. Outros pareciam velhos, amarelados. Mas o mais perturbador era o centro da sala. Um círculo pintado no chão, com almofadas azuis ao redor. No meio, uma tela enorme exibia vídeos de crianças dormindo. Todas filmadas de cima. Todas com expressão tensa, como se estivessem sendo observadas. Ou monitoradas. Então, ele apareceu. Ele surgiu atrás da porta como se já soubesse que eu estava ali. A silhueta alta, estática por um segundo, depois avançando com passos lentos, controlados. Estava vestindo uma camisa azul clara, impecável, sem um vinco, e aquele mesmo sorriso fixo, agora transformado em algo vazio. Os olhos dele não piscavam, não reagiam, apenas olhavam. Achei que demoraria mais para vir, disse ele com a voz baixa, como se estivesse falando com uma criança. Você é mais teimoso do que os outros parentes. O que é isso aqui? Perguntei, tentando manter a calma enquanto o ar parecia ficar mais denso ao meu redor. Ele apenas inclinou a cabeça, como quem tenta decifrar se alguém entendeu a lição errada. Isso é cuidado, é vigilância, é evolução. Você está pensando pequeno. Apontou para os desenhos colados nas paredes. Cada um deles trazia traços infantis, mas com padrões ocultos, figuras geométricas perfeitas.
símbolos que eu não reconhecia. E em todos havia uma constante. Um pequeno quadrado azul no canto inferior direito. O mesmo tom da luz azul que Helena via em seus pesadelos. As crianças são portais, ele disse quase em transe. Elas abrem. Elas escutam. Elas deixam passar. Passar o quê? Ele riu. Uma risada seca, sem som real, como uma falha num vídeo mal renderizado. O que sempre esteve aqui. O que só quer voltar. Ele passou por mim sem medo, como se soubesse que eu não teria coragem de impedi-lo. Abriu uma gaveta da estante e tirou-te um caderno. O mesmo que vi Helena desenhando na semana passada. Estava cheio, não com desenhos dela, mas com anotações feitas numa caligrafia adulta, uniforme, repetitiva. Nomes, datas, horários, endereços, fotos coladas, uma lista de crianças. Algumas que eu reconheci do prédio, outras desconhecidas. E no fim da lista, Helena, 12 de agosto, estágio final. O sangue gelou. Ele voltou os olhos para mim e disse calmamente: ela já aceitou. Você não entendeu. Você é só ruído. Você não importa. Avancei. Arranquei o caderno da mão dele com força, pronto para confrontá-lo de verdade. Mas ele não reagiu. Apenas me observou com aquela tranquilidade irritante, como se cada segundo estivesse dentro do plano. Saí correndo do apartamento, caderno em mãos, com o coração explodindo no peito. Desci pelas escadas de emergência como um animal encurralado. Não olhei para trás. Não pensei. Só parei quando cheguei ao carro. Liguei para a polícia. Depois, liguei para minha irmã. Disse para que ficassem onde estavam. Que não voltassem para o condomínio. Não ainda. Horas depois, voltei ao prédio com a polícia. Quando chegamos à unidade 08, a porta estava escancarada. Mas o interior estava completamente vazio. Sem móveis, sem desenhos, sem círculo no chão, sem tela. Nenhum sinal de presença. Só poeira. E paredes nuas. O síndico acompanhava os agentes com uma expressão de pânico mal disfarçado. Eu juro que isso nunca esteve alugado. A chave nem a perícia encontrou algo. Atrás de uma placa falsa de tomada na parede da sala, havia uma microcâmera com transmissor interno. E num compartimento escondido no teto do banheiro, descobriram dezenas de pendrives, todos rotulados com nomes, datas e horários. O conteúdo? Horas e mais horas de gravações feitas dentro de diversos apartamentos. Crianças dormindo, crianças chorando, crianças falando sozinhas. E em vários vídeos, o mesmo homem, o tutor, aparecia em segundo plano, às vezes parado, outras vezes sussurrando para as câmeras com olhos vidrados. Mas o mais assustador foi o último vídeo. Data: 11 de agosto. Um dia antes da anotação, Helena, estágio final. Era a gravação da sala da minha irmã. A câmera parecia estar oculta no teto, no canto, filmando Helena dormindo profundamente. No canto da tela, uma contagem regressiva azul. E então, o som. Não vozes, mas sussurros em línguas desconhecidas. Sons repetidos em eco. Como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo, abafadas, tentando sair debaixo da pele do vídeo. O contador zerou. A imagem escureceu. E uma frase surgiu no centro da tela. Ela escutou. Na manhã seguinte, minha irmã relatou que Helena acordou dizendo que o homem da luz azul não apareceria mais. Que ele tinha ido embora para o lugar de onde veio. Mas ela disse isso com os olhos abertos, sem piscar, e com um sorriso idêntico ao dele. Hoje, faz 3 meses. Helena não desenha mais. Não fala sozinha. Dorme bem. Mas ela também sabe coisas. Me conta coisas que ninguém contou a ela. Coisas sobre mim, sobre vizinhos, sobre outras crianças. Fui ao quarto dela semana passada e encontrei o caderno novo. Ela não me viu. Escondido debaixo da cama. Havia uma lista de nomes. Um deles, meu nome. Data ao lado. 17 de setembro. Hoje. Gostou do relato? Se inscreve e ativa o sininho. Se você acha que nada de verdadeiramente assustador pode acontecer dentro da sua própria casa, talvez mude de ideia depois de ouvir o que eu vou contar. Meu nome é Camila, tenho 29 anos e até hoje me arrepia lembrar daquela noite. Sempre gostei de ruas silenciosas,
Quando me mudei para a Travessa Aurora, achei que tinha encontrado o cenário perfeito. Um beco sem saída, casas antigas, com muros baixos, jardins mal cuidados, crianças jogando bola até o pôr do sol. Tudo tinha aquele ar de bairro esquecido pelo tempo, onde todo mundo conhece o nome do outro. E a vida parece correr devagar. Minha casa ficava no meio da rua. A cerca branca já estava descascando. E o portão rangia sempre que abria. Do outro lado da calçada morava o senhor Joaquim e seu filho mais velho, Elias. Joaquim era daqueles vizinhos que todo mundo cumprimenta, mas nunca convida para entrar. E Elias? Bom, Elias era difícil de definir. Ele tinha uns 28 anos. Alto, magro, sempre com o mesmo moletom cinza, mesmo no calor. A pele pálida contrastava com os cabelos escuros e desgrenhados. Passava horas sentado no meio-fio, olhando para o nada, ou acenando para quem passava de carro, como se aquele fosse o ponto alto do dia. Não falava muito. E quando falava, a voz era baixa, quase arrastada. No começo, achei que fosse apenas um jovem recluso, talvez com dificuldade de socialização. Mas com o tempo, comecei a notar detalhes. Ele sabia exatamente a que horas cada vizinho chegava ou saía. Sabia quem recebia encomendas, quem estava viajando, quem deixava a janela aberta à noite. Era como se a rua fosse o tabuleiro particular dele. E ele estivesse sempre jogando uma partida invisível. Numa terça-feira qualquer, fiquei em casa porque estava gripada. Minha mãe, que trabalhava no centro, saiu cedo e só voltaria depois do almoço. Como de costume, ela trancou todas as portas antes de sair, exceto a da lavanderia, nos fundos, que tinha um basculante sempre aberto para o gato entrar e sair. Eu não me preocupei. Ali, todo mundo deixava portas destrancadas. Por volta das 10 da manhã, ainda deitada, ouvi batidas firmes na porta da frente. Não eram batidas impacientes, mas firmes o suficiente para ecoarem pela casa. Arrastei-me até o corredor e olhei pelo olho mágico. Era Elias, parado, mãos nos bolsos, o moletom levemente sujo na barra. Quando percebeu meu movimento, inclinou a cabeça para o lado, como se quisesse me enxergar melhor. Abri a porta só o suficiente para aparecer. Oi, aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso lento, como se estivesse saboreando algo. Eu vi que você está sozinha, disse, sem desviar os olhos. Vim cuidar de você, ficar de olho na casa. Aquilo me desconcertou. Tentei manter a cordialidade. Ah, obrigada, mas está tudo bem. É só uma gripe. O sorriso sumiu. Os olhos dele, antes meio vazios, se estreitaram. Você acha que eu não percebo? Murmurou. Todo mundo acha que eu não percebo. Mas eu percebo. Antes que eu pudesse responder, ele inclinou o corpo para a frente e completou. Você vai ver. Um arrepio subiu pela minha espinha. Forcei um tchau e fechei a porta, girando a chave. Fiquei alguns segundos encostada, tentando entender aquela troca. Então voltei para o quarto e me enfiei debaixo das cobertas, decidida a ignorar. Mas não durou muito. Uns 20 minutos depois, ouvi um barulho vindo dos fundos. Primeiro pensei que fosse o gato, mas o som era diferente. Pesado, compassado, passos. A cozinha ficava bem abaixo do meu quarto, e as tábuas velhas sempre denunciavam qualquer movimento. Prendi a respiração. Talvez minha mãe tivesse voltado mais cedo. Olhei o relógio, 10h20. Improvável. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e segui até o corredor. Foi quando ouvi a porta dos fundos se fechar, com um estalo. Meu corpo agiu antes da minha cabeça. Corri para o quarto dos meus pais, que tinha mais espaço para me esconder. Pensei em trancar o banheiro, mas lembrei que a porta não tinha tranca. Então me enfiei no closet,
empurrando cabides e roupas para criar uma cortina na minha frente. O ar ali dentro estava abafado, e eu podia ouvir minha respiração acelerada. O som dos passos subindo a escada era lento, mas constante. Cada rangido do piso parecia mais próximo. A porta do quarto abriu. Um silêncio estranho se instalou, como se a casa tivesse prendido a respiração junto comigo. Por entre as frestas das roupas, vi Elias. Ele estava a poucos metros, a cabeça levemente baixa, como quem analisa o ambiente. Na mão direita, segurava uma faca de cozinha. A lâmina refletia a luz fraca que entrava pela janela. Ele não falou nada, só andou até o banheiro, empurrou a porta e ficou lá por alguns segundos, murmurando algo que não conseguia entender. O tom era baixo, e a cadência, uma cantilena irregular, sem sentido, quase infantil. Quando voltou para o quarto, os passos eram mais rápidos, impacientes. Parou no meio do cômodo, virou-se devagar e encarou o closet. Não diretamente para mim, mas para a porta. Fiquei imóvel, rezando para que não visse nenhum movimento. O cheiro de ferro, talvez da faca, misturava-se ao perfume antigo das roupas dos meus pais. Meu estômago embrulhava. De repente, ele se virou e saiu. Ouvi-o descer as escadas, cada passo ecoando. Depois, silêncio. Mas eu não me mexi. Fiquei lá, suando frio, até que uma voz familiar ecoou da cozinha. "Filha, tá em casa?" Era minha mãe. Abri a porta do closet e desci correndo, quase tropeçando nos degraus. Ela me olhou assustada ao ver meu rosto. Eu tentava explicar, mas as palavras saíam atropeladas. Só quando ela viu a faca cravada na porta da frente, uma faca que não era nossa, seu semblante mudou. No mesmo instante, trancou tudo e ligou para a polícia. Meu nome é Heloísa, tenho 25 anos e moro em Belo Horizonte. Nunca imaginei que o pior tipo de pesadelo seria ter um vizinho estranho. Tudo começou há algumas semanas, quando todas as noites, por volta da meia-noite, alguém começava a tocar o interfone da minha casa. Eram toques curtos, seguidos de silêncio, e logo depois vinham passos pesados no quintal. No começo, pensei que fosse alguma brincadeira de criança, ou até um erro de outro vizinho, mas isso começou a acontecer todos os dias, como se fosse um ritual sem explicação. Certa noite, depois de ouvir mais uma vez o toque do interfone, decidi sair e verificar. Não havia ninguém na porta, e o interfone parecia não ter sido acionado por ninguém. O mais estranho era o silêncio no quintal. Não havia ninguém visível, mas eu podia jurar que algo estava ali, me observando. Voltei para dentro, mas a sensação de que algo estava errado não me deixou em paz. A situação piorou quando comecei a perceber que, além dos toques, havia algo mais. No quintal começaram a aparecer objetos estranhos. Uma chave enferrujada, uma boneca quebrada, um sapato infantil. Coisas que eu tinha certeza de que não estavam lá antes. O mais perturbador era que esses objetos apareciam sempre de madrugada. E eu não tinha câmeras para registrar nada. Era como se alguém estivesse entrando no meu espaço pessoal durante a noite, deixando esses itens sem sentido. Numa dessas noites decidi gravar um vídeo. Deixei meu celular em cima da mesa da cozinha, com a câmera voltada para a janela do meu quarto, para pegar qualquer movimento estranho. Quando fui revisar o vídeo pela manhã, o arquivo estava corrompido. Não conseguia abrir, e ele simplesmente desapareceu do meu celular. Confusa e desesperada, resolvi perguntar para o vizinho ao lado, que sempre parecia tranquilo e calmo. Cheguei até a porta dele e perguntei se já tinha ouvido algo durante a noite. Ele olhou para mim com um sorriso amigável e disse: "Ah, não. Nunca ouvi nada. Talvez o vento ou alguma coisa caindo." Fiquei sem palavras. Ele falava com tanta naturalidade, como se nada estivesse acontecendo. Eu poderia jurar que estava vendo algo que ele não queria que eu visse, mas a forma como ele agia me fez duvidar de mim mesma.
Será que eu estava ficando maluca? No dia seguinte, tentei mostrar o vídeo a uma amiga. Ela me acompanhou até a sala e nós assistimos juntas. Eu estava morrendo de medo, mas queria provar que não estava inventando tudo aquilo. Mas, quando procurei o arquivo no celular, ele simplesmente não estava mais lá. O vídeo tinha sumido. Naquele momento, fiquei completamente aterrorizada. Na noite seguinte, o interfone tocou novamente. Era como se tudo fosse uma repetição do pesadelo que eu não conseguia escapar. O som ecoava pela casa, e eu sabia que o vizinho estava lá fora, ainda me vigiando, fazendo os mesmos jogos. Mas algo dentro de mim dizia que era tarde demais. O terror não estava só nas ações dele, mas na maneira como conseguia manipular a minha percepção da realidade. Naquela mesma noite, quando fui ao quintal procurar respostas, encontrei algo ainda mais bizarro. O sapato infantil, que antes estava no chão, agora estava dentro da minha cozinha, perto da geladeira. Eu travei, congelada no lugar. Como ele tinha entrado na minha casa? Não aguentei mais. Decidi que precisava me afastar, sair dessa cidade e esquecer tudo isso. Quando contei para minha família, disseram que eu estava exagerando, que talvez fosse só coisa da minha cabeça. Mas ninguém mais ouviu nada. Ninguém mais viu nada. A cidade inteira parecia estar em silêncio. A sensação de estar sozinha era esmagadora. Eu me mudei para outra cidade, mas, até hoje, o terror daquele vizinho e suas atitudes inquietantes ainda me persegue. Será que ele sempre esteve ali? Ou será que me observava há mais tempo do que eu imaginava? Decidi que precisava de provas. Uma noite, depois de ouvir novamente os passos no quintal, preparei meu celular. Coloquei a câmera em um ponto estratégico da janela, tentando capturar qualquer movimento estranho. Fui até a cozinha e esperei, com a respiração contida, o som do interfone. Ele veio. E então, os passos. Eu sabia que dessa vez teria a confirmação do que estava acontecendo. Quando o vídeo acabou, eu estava em estado de choque. A gravação parecia normal, mas ao tentar abrir o arquivo, percebi que estava corrompido. Como se tivesse sido manipulado. O pânico tomou conta de mim. Fui até a vizinha ao lado, esperando que ela tivesse ouvido algo. Quando perguntei, ela parecia genuinamente confusa, quase desinteressada. Nada aconteceu, ela disse. Talvez seja o vento ou alguma coisa caindo. Mas o olhar vazio dela me dizia outra coisa. Não era possível que ela não tivesse ouvido nada. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Decidi confrontar o meu vizinho diretamente. Fui até a porta dele, com o coração batendo forte. Ao bater, ele abriu a porta com um sorriso cordial, como se nada estivesse acontecendo. Perguntou sobre o tempo, como estava o clima, e por um momento, agiu como se fosse apenas mais uma conversa casual. Eu estava paralisada, tentando processar o que estava acontecendo. Ele não parecia uma pessoa normal. Havia algo na maneira como ele falava, em como parecia tão fora de lugar. Tentei falar sobre os sons e os objetos, mas ele apenas respondeu: "Ah, deve ser imaginação sua. Eu nunca ouvi nada." Sua resposta foi tão convincente que, por um momento, me perguntei se tudo o que eu havia vivenciado não passava de uma alucinação. Será que eu estava perdendo o controle da minha mente? Mas, naquela noite, a resposta veio de forma brutal. O interfone tocou novamente, como uma sentença de morte. Olhei pela janela e, desta vez, não houve mais dúvida. O vizinho estava ali, parado no escuro, olhando diretamente para a minha janela. Eu sabia que ele estava me observando, mas não tinha mais forças para gritar. Nos dias seguintes, algo dentro de mim já não estava certo. Comecei a perceber que talvez já não houvesse como sair daquele pesadelo. O terror estava no ar, em cada movimento que eu fazia. Eu estava sendo observada o tempo inteiro, e ninguém mais via o que eu via. Quando encontrei o sapato infantil dentro da minha casa, na cozinha, uma sensação de paralisia me dominou. Como ele havia entrado na minha casa? Foi quando tomei uma decisão drástica. Eu precisava sair. Precisava fugir daquele lugar, daquela cidade.
daquele terror que me consumia. Não havia mais nada que pudesse fazer. O lugar onde eu vivia já não era seguro, e o vizinho, ou o que quer que fosse, não ia parar até me fazer desaparecer. Quando me mudei, a nova cidade parecia acolhedora e calma, mas o terror não me deixou. Não podia mais confiar na minha percepção da realidade, e a cada noite eu sentia que ele ainda estava ali, me observando, esperando. Meu nome é Marcelo. Tenho 42 anos e moro em uma rua pequena e isolada, no interior do Paraná, mais precisamente na cidade de Campo Largo. É uma rua de chão batido, cercada de árvores e com apenas 4 casas, contando a minha. Aqui todo mundo se conhece, e a tranquilidade sempre foi o que mais me atraiu para viver nesse lugar. Mas essa sensação de paz começou a desaparecer há cerca de 1 ano, quando um 5º vizinho chegou. A casa em que ele se instalou já era conhecida por ficar muito tempo vazia. Ficava um pouco afastada das outras, uns 200 metros adiante, e cercada por um muro baixo e portão de ferro velho que rangia ao abrir. Era uma casa antiga, com a pintura descascada e janelas estreitas, sempre fechadas. Quando o novo morador apareceu, ninguém sabia nada sobre ele. Não tinha família, não se apresentou para ninguém, e parecia evitar qualquer contato. A primeira vez que o vi foi de longe, quando ele estava descarregando umas caixas de um carro velho e enferrujado. Ele era magro, muito alto, com ombros caídos e um jeito estranho de se mover, quase arrastando os pés. Usava sempre roupas largas, como se quisesse esconder o corpo, e um boné desbotado que nunca tirava da cabeça. Nos primeiros dias, ele não deu sinais de problema. Mas, depois de um tempo, as histórias começaram a surgir. A dona Ivone, minha vizinha de frente, foi a primeira a comentar que tinha acordado no meio da noite para beber água, e quando olhou pela janela da sala, viu o homem parado no portão da casa dela. Ele estava imóvel, olhando fixamente para dentro, sem piscar. Ela olhou no relógio, 2h55 da manhã. Ficou assustada, mas achou que poderia ser algum tipo de confusão. No dia seguinte, ele passou por ela na rua sem dizer uma palavra. 2 dias depois, foi o seu Jorge, que mora na casa ao lado da minha. Ele disse que estava no quintal fumando por volta de 3 da manhã, quando viu o homem no portão dele, parado, encarando. Dessa vez, segundo o seu Jorge, ele ficou ali por mais de 10 minutos, até virar as costas e ir embora. Até então, apesar de estranho, ninguém pensou que fosse algo realmente perigoso. Mas tudo mudou quando a dona Ivone desapareceu. Foi numa manhã de terça-feira. Eu tinha visto a luz da casa dela acesa às 11 da noite do dia anterior. Mas quando acordei, notei que o portão estava aberto e o carro ainda na garagem. Chamei, bati na porta e nada. Liguei para a polícia junto com o seu Jorge, e eles vieram investigar. Não havia sinais de arrombamento, luta ou qualquer coisa fora do lugar. Ela simplesmente sumiu. O mais inquietante é que, na noite anterior, segundo o seu Jorge, o homem novo estava novamente parado, às 2h55, desta vez no portão da casa da dona Ivone. Depois disso, a rua mudou. As portas começaram a ser trancadas mais cedo, e todos nós passamos a evitar sair de madrugada. Mas mesmo assim, ele continuou. Cada poucos dias, sempre às 2h55, ele estava diante do portão de algum de nós. Sempre em silêncio, imóvel. O próximo a desaparecer foi o seu Jorge. E é aí que eu comecei a sentir que minha vez estava chegando. Depois que o seu Jorge desapareceu, o clima na rua mudou completamente. Não era mais aquele silêncio calmo que eu conhecia. Era um silêncio tenso, sufocante, que fazia a gente se sentir observado o tempo todo. As poucas conversas entre vizinhos eram rápidas, quase sempre sussurradas, como se o próprio ar pudesse carregar nossos medos até os ouvidos errados. O homem, aquele vizinho novo, continuava vivendo como se nada tivesse acontecido. De dia, ninguém o via muito. Às vezes, ele aparecia no quintal, mas sempre com a cabeça baixa, cuidando de alguma coisa que não dava para ver direito. Nunca dava bom dia, nunca respondia a cumprimentos. Eu comecei a reparar que as aparições dele às 2h55 não tinham parado. Ele não atacava todas as noites. Parecia escolher. Sempre um vizinho diferente.
uma casa diferente. E era sempre igual. Ficava parado, imóvel, encarando, como se estivesse esperando algo acontecer. Naquela época, eu já dormia mal. Comecei a colocar o celular para despertar às 2h50, todos os dias, só para vigiar. Nas primeiras noites, nada. Até que numa terça-feira, vi a sombra dele parada em frente à casa da dona Lucinda. Era uma silhueta alta, imóvel, com um chapéu ou boné que escondia o rosto. Ele ficou ali uns 5 minutos, depois virou lentamente e sumiu na escuridão da rua. Na manhã seguinte, a dona Lucinda não foi vista. Não atendeu o telefone, não abriu a porta. No fim do dia, os filhos vieram, arrombaram a casa e ela não estava lá. Nada revirado, nada roubado. Simplesmente desaparecida. O medo cresceu. A polícia passou a dar umas voltas pela rua, mas sempre em horários aleatórios, nunca na madrugada. E de alguma forma, parecia que ele sabia disso. Até que chegou a minha vez. Era quinta-feira. Eu estava na sala, luzes apagadas, cortinas entreabertas. O relógio na parede marcava 2h54. Meu coração batia tão forte que parecia que eu ia ouvir o som dele ecoar na rua. De repente, lá estava ele, saindo da sombra, passo lento, arrastado, até parar diante do meu portão. Não mexia um músculo. Só me olhava, com aquele rosto coberto pela aba do boné. Mesmo no escuro, eu conseguia ver o brilho dos olhos, e eles não piscavam. Ficamos assim por alguns segundos, que pareciam horas. Senti minha respiração acelerar. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas era como se meu corpo não obedecesse. Então, ele inclinou a cabeça para o lado, devagar, e deu um passo à frente, encostando as mãos no portão. O som metálico ecoou na madrugada. Isso me fez reagir. Corri para o quarto, peguei o celular e disquei para a polícia. Voltei correndo para a sala. E ele não estava mais lá. A polícia chegou 20 minutos depois, fez buscas rápidas e foi embora dizendo que provavelmente era só um maluco tentando assustar os vizinhos. Na noite seguinte, eu dormi trancado no quarto, mas quando acordei, a porta da frente estava escancarada. O cadeado do portão estava jogado no chão, e na parede da sala, o velho relógio quebrado que não funcionava há anos marcava 2h55. Foi o suficiente para mim. No mesmo dia, arrumei minhas coisas. Liguei para um amigo que tinha um caminhão, e no fim daquela tarde, já estava a caminho de outra cidade. Nem olhei para trás. Nunca mais voltei naquela rua, nunca mais passei perto daquela cidade. E até hoje, se acordo no meio da madrugada e vejo que são 2h55, eu fecho os olhos e não me mexo. Porque no fundo, eu sei. Se eu olhar pela janela, ele vai estar lá.